Olá, muito boa noite a todos. Estamos ao vivo já pelo Facebook. Hoje, dia 7 de outubro, quarta-feira, mais uma conversa, um bate-papo nessa tradição, nessa tendência de manter um diálogo. Daqui a pouquinho, vou começar uma conversa com o prefeito municipal, Rômulo Ripa, sobre a importância da participação política do cidadão e também, por consequência, a importância da política na nossa vida, na vida do cidadão, no cotidiano de nossa vida. Daqui a pouquinho o prefeito está numa reunião nesse momento, vai dar uma atrasadinha, por isso que eu também dei uma atrasadinha para começar. Enquanto a gente espera ele, vou fazer novamente uma apresentação breve, biográfica minha, que é algo extremamente importante, e aí fica a recomendação de que todos os eleitores devem, por obrigação, ir procurar a biografia e o currículo dos seus candidatos. Então, vou começar fazendo essa breve apresentação. Também vou fazer uma apresentação, não é o entrevistado, mas é o colega de conversa de hoje, que é o prefeito, e em seguida, aí provavelmente ele já vai ter chego, nós vamos dar início, então, a essa conversa, esse bate-papo, que tem aí o objetivo de ser interativo. Então, é importante que vocês que estão aí acompanhando e assistindo possam participar, mandando a sua opinião, o seu comentário, eventualmente a sua dúvida, para que tanto eu quanto o prefeito, que logo em breve estará aqui, possam interagir, responder e participar. A ideia dessas lives, dessa estrutura, é justamente essa, reforçar essa interatividade, algo que surgiu agora com a pandemia, mas que já está incorporado ao nosso cotidiano, às nossas vidas. Então, façam uso aí da caixinha de comentários, mande a sua opinião, o seu comentário, eventualmente também a sua pergunta. Sempre vale destacar, inicialmente, que eu sou graduando em jornalismo pela Unesp, estou aí na faculdade, terminando o último semestre, o último período do curso de jornalismo na Universidade Estadual Paulista, que é a Unesp. É o único curso em universidade pública do interior de São Paulo. Ocorre, em jornalismo apenas na Unesp, na cidade de Bauru. Estou concluindo ele, sou idealizador aqui na cidade do projeto Porto de Memórias, que é um projeto que busca aí resgatar e, mais do que isso, valorizar o nosso passado, a nossa história oral por meio do recorte de entrevistas e também recolhimento de material como fotos, documentos, que são importantes para que a gente possa preservar aquilo que é nosso, preservar as nossas origens. Por isso, a importância aí fundamental desse projeto, que é um xodó meu, Porto de Memórias, e que tem aí o objetivo de resgatar e de valorizar o que é nosso conteúdo. Também, conto em primeira mão para vocês, o meu trabalho de conclusão de curso, o meu TCC, aí concluindo a graduação em jornalismo, vou apresentar o Porto de Memórias. Então, já vou aproveitar um espaço aqui para convidar, se você não conhece esse trabalho, entre nas redes sociais, tanto Instagram quanto aqui pelo Facebook mesmo, ou no YouTube, existe aí o perfil do Porto de Memórias, que tem esse objetivo de valorizar a história local, que é algo, não é segredo para ninguém, uma grande paixão. Então eu tenho um grande apreço por esse segmento, tanto é que procurei ao longo destes 4 anos que estive na faculdade em Bauru, desenvolver trabalhos que buscassem esse segmento. Realizei uma iniciação científica, concluí agora também, o mês passado, há pouco tempo, justamente na área de história da imprensa, para relacionar com o jornalismo, analisando o jornal O Ferreirense, foi um importante veículo que surgiu em julho de 1925 aqui na nossa cidade, e eu analisei a primeira fase desse jornal, que foi de 25 a 1934. Tanto os aspectos
jornalísticos, do campo jornalístico, de diagramação, etc. e tal, tanto principalmente as questões econômicas, sociais e políticas que está presente no jornal. Porque o jornal, e isso é importante que se diga, é também uma fonte de documentação histórica, porque ele registra, ele preserva aquilo que está ocorrendo. Então, compartilho com vocês uma experiência muito importante para mim, porque tive a oportunidade de aprender e de conhecer mais sobre a história da nossa cidade. Hoje, nomes de rua, como Indalécio Rezende, Carlindo Valeriani, João Procópio Sobrinho e tantos outros, que são nomes de rua e figuras lendárias da nossa própria história, nessa época eram agentes, sujeitos extremamente participantes e ativos da sociedade ferreirense, da nossa comunidade. Então, ter esse outro lado, essa outra visão, né, é importante também para um crescimento pessoal, de compreender a importância do nosso passado e, mais do que isso, de valorizar isso. Então, desenvolvi essa pesquisa e agora, esse ano de 2020, tive a oportunidade e aceitei o desafio de ser candidato a vereador nestas eleições de 2020. E aí entra um pouco do que nós vamos falar no dia de hoje, que é a importância da política na nossa vida. E foi por isso que eu tomei essa decisão e aceitei esse desafio, justamente por compreender essa importância, apesar de todos, e não são poucos, os problemas e todos os desafios que nós, não de hoje, sim historicamente, estamos acostumados a enfrentar em relação a isso. Mas compreender a importância, ter ciência, ter a consciência da importância da atividade política na nossa vida, que é o papo, e reforço para vocês que estão acompanhando, que logo mais vou tratar com o prefeito municipal Rômulo Ripa, que já está para chegar. Compreender e ter ciência dessa importância é o primeiro passo para que a gente possa transformar as nossas realidades, transformar os nossos problemas, porque é por meio da política que se consegue isso. Não foi inventado ainda pelo homem um outro mecanismo que fosse capaz de conciliar interesses diversos em prol de atividade, em prol da melhoria da nossa comunidade. E nós, seres humanos, como vocês sabem, somos seres que precisamos viver em comunidade. Então, compreendendo essa importância da política na nossa vida, tanto numa macro escala quanto numa micro escala, ou seja, tanto na participação política, do planejamento econômico de uma nação, que seria uma macro escala, até o problema da rua, até o problema do seu bairro, quer dizer, numa micro escala. Então, perceber que a política está presente em todas as dimensões da nossa vida, de forma direta e de forma indireta, em alta escala, em baixa escala, a curto prazo e a longo prazo também. É importante, claro, sempre se atentar a uma participação política imediata, o problema que deve ser solucionado de forma rápida, mas também é importante pensar em políticas públicas a longo prazo, para que se tenha uma continuidade dessa atividade. Porque senão, comentava isso hoje na casa de uma professora que estive. É importante essa continuidade, porque senão a gente não avança. Se a cada 4 anos ou a cada 8 anos existe uma ruptura do projeto, das atividades, não existe uma continuidade, não existe um avanço. E é preciso pensar também em políticas e políticas públicas que organizam a sociedade também a longo prazo. Por quê? Porque é importante. E se é importante, se os bons não entram, sobra espaço para aqueles que não são. Se os capacitados não fazem parte desse processo, sobra espaço para aqueles que não são. Então é importante, e aí falo em nome de todos aqueles que se consideram e que são, por capacidade, bons candidatos, importantíssima a participação dessas pessoas, importantíssimo que se tenha bons nomes, capacitados, para ocupar esses espaços de poder, porque senão, se não o fazem, sobra lugar para aqueles que não são.
não são capacitados. Então, antes de dar sequência, enquanto nós aguardamos a presença do prefeito Rômulo Ripa, que eu repito, estava numa reunião e logo mais já estará com a gente. Vou dar destaque para alguns comentários aqui. A Sara Rodrigues, direto da cidade de Bauru, participando junto conosco. A secretária de Desenvolvimento Social, Milene Arantes, também dá o seu boa noite, vai acompanhar a nossa conversa com o prefeito Rômulo Ripa. Beatriz Lamelas, minha mãe, também aqui presente, dando boa noite. Temos a podóloga Andréia Lousada, que também dá o seu boa noite, participa conosco. Já reforço, então, teremos a presença do prefeito Rômulo Ripa para estar tratando dessa questão que é a importância da política na nossa vida. E, como eu disse, né, a ideia dessas lives é justamente manter esse compromisso de realizar uma campanha participativa, inovadora, de diálogo, de apresentação de propostas e não de promessas. É por isso que essa entrevista se insere aí numa série de bate-papos, numa série de conversas que eu iniciei a semana passada com a presença do professor Alexandre Umbelino de Barros, com o tema Como Construir uma Cidade Mais Igualitária, que é talvez aí a principal demanda, que é o aspecto social que todos nós devemos ter. Como construir? Esse é um pensamento que deve ser coletivo. Como construir uma cidade, uma comunidade mais justa, mais igualitária? Esse foi o tema inicial, a live inicial, e dando sequência a isso, nessa série de bate-papos em diversas áreas, meio ambiente, educação, saúde, segurança, cultura, esporte, gestão. É importante que haja uma diversidade das temáticas tratadas, para que eu possa também me apresentar para a comunidade ferreirense e também apresentar o que eu penso dentro das competências do legislativo. E aí falo para vocês que estão acompanhando. Isso é um grande problema que nós temos, de pessoas que não sabem o papel do vereador e que realizam aí promessas e fazem planos fora das competências do legislativo. Então é importante ter ciência do papel do vereador para melhor desempenhar esta função. Então todos os discursos e as falas e as propostas serão apresentadas com a ciência de que estão dentro das competências do poder legislativo, que tem aí como duas principais funções o legislar e o fiscalizar. E o fiscalizar é a essência da ideia do parlamento. O parlamento surge justamente com essa ideia de acompanhar o poder executivo. E o legislar, como o nome já diz, né, poder legislativo, tem essa competência de estar acompanhando o andamento da cidade, fazendo e refazendo leis que estruturem, organizem e pensem e resolvam as necessidades da cidade em cada área, porque isso é importante. O vereador tem que conhecer a sua cidade. E conhecendo a sua cidade, vai poder entender e perceber e enxergar as potencialidades de cada região, perceber os dilemas, os desafios, os problemas e apresentar soluções para que isso seja resolvido. E o apresentar soluções é uma parte indispensável do papel do vereador, porque não adianta criticar só, não adianta só bater, é importante apresentar soluções, porque senão não há uma construção. E o objetivo, e deve ser o objetivo de todos aqueles que movem o interesse público, né, é construir algo de melhor, seja em âmbito municipal, em âmbito estadual, em âmbito federal. Então é importante apresentar soluções, junto com a chamada de atenção dos problemas, porque aí, e só aí, a gente consegue avançar, que é criar uma gestão que seja propositiva, que tenha uma participação coletiva, fazendo da sociedade protagonista das decisões que competem à responsabilidade dela.
Então, é um pouco, falei até demais, essa apresentação, enquanto a gente aguarda, reforço a presença do prefeito Rômulo Ripa, que ainda, deixa eu ver aqui, ainda não está participando conosco, mas logo mais estará, já ele está chegando. Repito que ele estava numa reunião de última hora e logo mais estará presente para que a gente possa falar sobre a importância da política na nossa vida, na vida da comunidade. Eu acho interessante destacar que se essa importância fosse percebida por todos nós nem teríamos que propor um tema sobre isso. Se essa importância já fosse algo, uma consciência coletiva, não seria nem necessário falar sobre a importância, mas é preciso, e muito preciso, urgentemente preciso, diria, tratar sobre a importância dessas questões, porque só aí nós vamos conseguir também resolver os problemas, que, de novo, repito, não são poucos que a política tem, mas é conhecendo as competências e conhecendo as atividades que competem aos segmentos políticos, estar desenvolvendo isso. Bom, o prefeito já está aqui, vou fazer a rápida apresentação. Como o tema é participação e a importância da política na vida de nós, cidadãos, não poderia deixar de convidar um jovem experiente, promissor político da nossa cidade, que é o prefeito municipal Rômulo Ripa, que vai nessa noite estar conversando com a gente sobre essa importância da participação política. Vale destacar que o Rômulo é graduando em Administração Pública pela Unesp, com mestrado pela Unicamp na área de Modernidade e Políticas Públicas. Vou adicionar ele aqui, não sei se ele já está me ouvindo. Graduando na Unicamp, pós-graduando na Unicamp, na área de Modernidade e Políticas Públicas, vereador por 2 legislaturas, com 18 anos a primeira vez, e depois eleito prefeito municipal de Porto Ferreira em 2016, com 11.270 votos, atualmente candidato à reeleição. Muito boa noite, prefeito, já está nos ouvindo? Sim? Muito boa noite, obrigado por ter aceito o convite dessa conversa. Gostaria que o senhor, então, pudesse fazer as suas considerações iniciais. Primeiro, eu quero pedir desculpas aqui, Felipe, que eu acredito que você tenha justificado aí aos seus telespectadores, vamos dizer assim, mas esse período de campo. E a gente não deixa a administração do município, né? Então, saí do gabinete, era lá às 6 horas, e já tinha 2 reuniões, uma às 6, uma às 7, você às 8. Então, me perdoa aí, você e também todos aqueles que estão acompanhando esse nosso bate-papo. Eu quero primeiro dizer da minha satisfação em estar aqui conversando com você, e também de tê-lo como nosso quadro aí na chapa à vereança, ao legislativo. Você sabe o quanto eu tenho respeito, admiração e carinho por você, pela sua competência em comunicar e informar as pessoas, esse respaldo que você tem da sociedade civil à frente de uma missão ao serviço público. Então, uma satisfação estar aqui com você. Perfeito, prefeito. Você sabe que esse carinho, essa admiração é mútuo também, e é por isso que essa conversa, com certeza, vai fluir de forma muito interessante e muito conteudista, mas de forma bastante simples e didática. Nós temos a participação já de dezenas de pessoas que estão mandando os seus comentários, então, por favor, fiquem à vontade, mandem os seus comentários, as suas dúvidas e opiniões. Estava comentando, prefeito, um pouquinho antes de você chegar, que se nós todos conhecêssemos da importância da política, talvez esse tema nem fosse tão necessário. Mas é urgente, é muito importante, e nós temos aí sempre que reafirmar a importância da política, porque é um sinal de que essa importância ela é muitas vezes ignorada ou é desconhecida pela maioria da população. E não à toa o é,
porque nós sabemos que esse sentimento ele é muito racional, é um sentimento digno, genuíno, que foi cunhado aí ao longo de décadas, melhor dizendo, ao longo de séculos, de uma política que nem sempre teve o seu papel que nós acreditamos que tem que ser o papel da política. Então, uma política marcada por casos e por escândalos de corrupção, por descasos, desatenções, uma política de amadores, né? Então, quer dizer, isso tudo afastou, distanciou os representantes, né? Distanciou a classe política da sociedade. E isso gerou uma crise de representatividade. As pessoas, muitas vezes, não se sentem representadas nos projetos políticos que existem, né? Mas acontece que nós temos que saber que os políticos e a política representa a sociedade. Antes de passar a fala para você, só vou destacar uma frase do Pepe Mujica, que é um grande líder político, e ele fala que os políticos, nós políticos, temos que viver como vive a maioria da população, e não como vive a minoria. Então, a maioria da nossa população, a maioria do nosso povo, a gente sabe disso, é humilde, é simples. Então, é importante que os políticos abandonem esse status palaciano, né, e tenham aí uma realidade próxima da maioria da nossa população, né, que tem aí a necessidade, tanto o prefeito quanto o vereador, que são os dois cargos mais próximos da população, da comunidade, conheçam a realidade da cidade, a realidade da nossa população. Prefeito, seus comentários sobre isso. Com certeza. Você sabe que eu sou admirador da figura do Pepe Mujica e fiquei chateado agora quando, na semana passada, ele anunciou aí que não vai mais participar da vida pública, né? Está com idade avançada, deu sua contribuição ao nosso vizinho Uruguai, mas é um bom exemplo para todos nós que militamos na política. E eu vou um pouco além, se você me permite, começando a responder a sua indagação de trás para frente. É a Luísa Erundina, que é aí hoje candidata a vice-prefeita em São Paulo, foi prefeita de São Paulo, independente da ideologia partidária dela, não é isso que eu estou discutindo, mas ela tem uma fala muito preciosa no sentido de que o político tem que ser pedagógico. O que é isso? Ele tem que ser congruente entre as suas práticas e os seus discursos. Às vezes o político fala uma coisa e pratica outra. Isso realmente tira o crédito da atividade política. Então, também ter essa preocupação de viver a vida da cidade, de ter uma vida como o povo da cidade tem, e também ser pedagógico. Não só falar, mas praticar aquilo que fala. A política é essencial para a sociedade porque sem a política nós não temos representação. Nós não temos, apesar das críticas impostas à política, nós não temos nenhum sistema de governo que se prove eficaz e também eficiente no sentido de organizar a sociedade para que não seja pela democracia, né? Pela eleição do voto direto, onde o cidadão vai à urna e onde todos são iguais, o rico, o pobre, aquele que tem uma opção religiosa e outro, o homem e a mulher, todos os votos computam no mesmo peso, um voto individual. E nós temos a preciosidade de poder praticar a política como uma arte, como uma ciência, como um exercício da cidadania, mas principalmente pela nossa dedicação em oferecer à sociedade a nossa contribuição. Eu agora, na última reunião que estava, e me atrasei, contava para os que estavam lá e me questionaram a história da minha família com Porto Ferreira, né? Eu não sou filho de uma família tradicional ferreirense, de aristocracia, de sobrenome. Pelo contrário, a minha família é uma família conhecida em Porto Ferreira, mas uma família de imigrantes. E é isso que eu acho que tem grande peso na minha história. Porque o fato da minha família ser uma família de imigrantes pesa, Lamelas, igual a sua e a de todos aqueles que estão nos acompanhando. Porto Ferreira é uma cidade feita por pessoas que vieram para cá conquistar o seu espaço ao sol. Vieram a Porto Ferreira procurar uma qualidade de vida, uma casa própria, um emprego. Foi assim que os meus avós vieram lá de Luiz Antônio trabalhar na terra dos Dornelles. Meu avô veio ainda menino trabalhar de pedreiro, meu avô materno trabalhar de pedreiro com o pai dele, vieram de Descalvado, e assim todas as nossas famílias têm essa história. Então, por que não nós não devolvermos com as nossas contribuições, com as capacidades que Deus nos permitiu ter,
né, com a história das nossas vidas, pelo progresso da nossa cidade. Então, é oferecer aquele tostão que nós temos, porque a nossa parcela de contribuição é pequena, mas se somada e multiplicada, se torna grande e colabora com a coletividade de uma maneira em geral. Perfeito, prefeito. E lembrando sempre que nós, o Brasil como um todo, foi formado por imigrantes. Nós tínhamos populações nativas, mas todos aqueles que vieram depois, em 1500, não deixam aí de ser imigrantes e que vêm fazer morada. Por isso é importante sempre destacar que Porto Ferreira não é uma cidade apenas dos ferreirenses. Você mesmo disse no aniversário da cidade, todo aquele que aqui reside é, por natureza, um ferreirense. Então é uma cidade que tem por obrigação, e faz isso também, acolher todos aqueles que aqui vêm construir a sua vida. Voltando a essa temática, e o senhor já tinha adiantado sobre isso, da importância da política, nós temos também que destacar que esse desinteresse, muitas vezes, esse sentimento de impotência que a população possui, é uma cultura política que está presente aqui já há longo tempo. Mas, assim, o que é importante destacar é que a política é aí a capacidade, a nossa capacidade de resolução dos nossos problemas, e aí eu falava isso antes de você chegar, dos problemas econômicos de uma política estatal ao problema da rua do Dornelles, por exemplo. Então, numa macro escala e numa micro escala. Então, é a capacidade de resolução desses problemas através do diálogo e através da razão. Por isso a importância de se pensar de forma inteligente na política, e não de forma amadora, de forma capacitada, né? Porque, como você disse, não foi inventado ainda pela humanidade uma outra forma de organizar a sociedade que não por meio da política, de conciliar interesses diversos, que são muitos, e não é fácil você estar num cargo de liderança, porque é muito difícil conciliar interesses diversos, e nem sempre, diria, quase nunca você consegue agradar a sua totalidade, mas é importante pensar de forma coletiva e direcionar, dar os rumos de uma administração coerente, eficiente, para que possa aí a cidade ter essa condução. É pensar também que a política conduz os rumos da cidade. E como os políticos como um todo são escolhidos pela população, a população tem que ter ciência, e nós, a gente se inclui dentro disso, temos que ter ciência da importância disso também nos rumos da população, dar voz a espaços e grupos oprimidos. Prefeito, suas colocações. E vou um pouco além. O fato da administração, do poder executivo, ele acaba desagradando no seu processo de decisão. Mas o que legitima o processo de decisão do executivo é o interesse o qual essa decisão é tomada. Eu poderia contar aqui inúmeros casos para você, Felipe, de decisões que eu fiz pelo bem da sociedade e desagradei um ou outro. Dou um exemplo de maneira muito transparente. Quando nós tivemos que entrar em diálogo com a então Sociedade Hípica de Porto Ferreira para poder executar, né, que vai começar agora em dezembro, a rotatória entre as avenidas Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjás, Ângelo Ramos e Rudolf Streit. Essa rotatória é uma rotatória essencial para a mobilidade da cidade. Ela vai atender não só aqueles que moram nos bairros que ela liga, mas todos os ferreirenses, as indústrias, vai garantir mais qualidade no trânsito, vai colaborar com a segurança daqueles que passam por ali. Então, o processo de tomada de decisão, de pedir aquela área, que é uma área pública do município de Porto Ferreira, de todos os ferreirenses, e foi usada de maneira não onerosa, ou seja, sem cobrar aluguel, por décadas pela Sociedade Hípica, foi uma decisão para trabalhar a favor de todos os ferreirenses, de todos aqueles que precisam dessa obra pela sua qualidade de vida. Só que, infelizmente, aqueles que usavam a Sociedade Hípica, aqui eu não vou ficar denominando um ou outro, não gostaram dessa decisão. Então, veja bem, para você defender o interesse da coletividade, você tem que desagradar o interesse individual de alguém. Eu poderia contar inúmeros casos, mas é papel do líder
pôr na balança todos os argumentos e tomar uma decisão. É responsabilidade daquele que dirige os caminhos da cidade fazer isso. E no caso da Câmara Municipal, no caso do cargo que você pleiteia, no caso do vereador, daquele que ocupa a cadeira no Legislativo, a discussão ela é mais pormenorizada. Por quê? Porque na Câmara nós temos 11 cadeiras legislativas. E cada cadeira representa uma vertente da sociedade, do pensamento. Por isso, a legitimidade da Câmara Municipal para homologar ou não homologar, decidir ou não decidir, barrar ou não barrar as decisões, os orçamentos, as leis que são propostas pela sociedade, pelos próprios vereadores ou pelo Executivo. Por quê? O Executivo é um, os vereadores são 11. Então, lá tem correntes da oposição, da situação, de todos os partidos. Então, a legitimidade, a representatividade que possui o Legislativo garante esse equilíbrio da balança, para que o interesse público, aquilo que é bom para a coletividade, não só para alguns, seja sempre preservado e seja sempre a prioridade no processo da ação pública. Perfeito. E pensar coletivamente com pluralidade, né? Que foi algo que você já havia mencionado também. Porque só aí a gente vai contemplar a sociedade, que é diversa. E ainda bem que é diversa. Ainda bem que nós temos uma sociedade que é diversa, que é multifacetada, que tem... É diferente uma sociedade diversa de uma sociedade desigual. E o primeiro tema dessa série de entrevistas e conversas, prefeito, a semana passada, foi justamente esse: como construir uma cidade mais igualitária. Uma cidade desigual não é bom, mas uma cidade diversa, sim, é construtivo, porque daí nós podemos aprender e melhorar e diversificar com isso. Biologicamente, a diversidade é muito interessante também. Então, a importância de que tenha aí pautas diversas representadas por esses vereadores, mas todos eles com o mesmo compromisso de priorizar não interesses próprios e pessoais, e sim priorizar interesses da coletividade, do grupo ferreirense, da população ferreirense. É importante desenvolver esse sentimento e torcemos para que todos os eleitos no dia 15 de novembro tenham aí também essa posição. Vou ler alguns comentários. Nós temos a participação, como eu já disse, da podóloga Andréa Lousada, Maria Tereza Costa, para prefeito de Porto Ferreira, Rômulo Ripa, ela comenta, o Nilton Muraro também está participando, Eva Baeza também está participando, comentário do secretário de Cultura Regis Radael Berreta, presidente do PDT, boa noite, meus amigos, orgulho de caminhar ao lado de vocês, parabéns pela live, Jaque Teodoro participando, Maria Cavalcante também dando seu boa noite especial, Tereza Radael Berreta, mãe do Regis, participando com a gente também, Ricardo, Sônia, o Vinícius Carlos da Silva comenta, boa noite, prefeito e Felipe, é muito gratificante ver em vocês a junção entre capacidade e juventude. Ambos estão de parabéns devido à coragem de adentrar na disputa política, lutando por uma Porto Ferreira cada vez melhor. Parabéns pelo trabalho e dedicação de ambos. Nem sempre juventude é sinônimo de mudança, mas uma juventude consciente, capacitada, certamente será. Porque muita gente usa o discurso da juventude como sendo uma mudança que, na verdade, só vai repetir velhas práticas. Então é importante, além da juventude, uma certa habilidade de ouvir as pessoas mais velhas e mais experientes e também construir aí uma junção entre juventude e capacitação. A Sônia participando, a Júlia Pires, falando em juventude, engajada politicamente, sempre participando também, Marcelo Zapata, a Valquíria de Paula participando, bem esclarecidos as colocações, parabéns aos dois. Daqui a pouquinho vejo mais comentários. Então, o senhor falou sobre a importância da política... Vou corrigir, chega de senhor, já te falei várias vezes. Então, tá bom. Nas outras lives eu já te pedi também, chega de senhor, hein? Tá bom, você então, o C às vezes é até mais fácil.
Prefeito, você falou da importância da política na nossa vida, na tomada de decisão, é o líder, a liderança. E a pandemia foi algo que mostrou bastante isso, que é uma crise que ninguém estava imaginando, foi um cenário que surpreendeu não só Porto Ferreira, quem dera, mas surpreendeu o mundo todo, uma crise como não se via há muito tempo, e é em momentos de crise que nós, cada vez mais, precisamos dessa liderança. E muito se viu nessa administração, essa tomada de frente mesmo, a importância disso, porque senão a cidade poderia ficar relegada ao acaso. E não, é importante esse protagonismo, e as decisões nem sempre são fáceis de tomar. Não compete, embora seja você que toma a decisão, há uma certa estrutura por trás disso também, números técnicos, etc. e tal. Mas assim, a pandemia foi algo que mostrou, evidenciou, escancarou, aliás, escancarou várias coisas no Brasil, mas escancarou também a importância de lideranças na política e na administração de uma cidade, de um estado ou de um país, no combate em momentos de crise, no combate dos problemas em momentos de crise, porque não tinha tempo. Né? A pandemia foi tudo muito rápido, então a necessidade de pessoas capacitadas, e aí eu volto a bater nessa tecla que é algo importante, independente dos candidatos eleitos em 15 de novembro, que sejam pessoas que tenham aí capacidade, e que tenham aí, além disso, claro, somado a essa capacitação técnica, um apreço, um carinho pela cidade e pelas pessoas da cidade, um lado técnico e um lado humano. Conversava sobre isso hoje com a Milene também. A junção dessas duas, a fusão dessas duas questões, o técnico, mas também o lado humano. Se tem essa junção, tenho certeza que a administração e o trabalho à frente da gestão da coisa pública, que é algo muito nobre, muito bonito, porque compete aí a todos, a vida de dezenas de milhares de pessoas, tenho certeza que se houver essa junção, a coisa é boa, os frutos são positivos. Concorda, prefeito? Plenamente. A pandemia provou isso, né? Tomar a decisão dentro do processo da pandemia foi e continua sendo algo muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, foi gratificante do ponto de vista que as pessoas passaram a ver a importância da seriedade com que nós lidamos com a coisa pública. Porque, quando nós assumimos a administração, infelizmente, as pessoas estavam acostumadas a ver uma política clientelista, de tapinha nas costas, de quem levava multa ia lá, batia na porta da prefeitura, tirava a multa, dos amigos do rei, daqueles que estavam acostumados a ter facilidades. E isso, gente, não é contra ninguém, não é sendo desumano, mas é injusto. Porque aquele ditado é antigo, Felipe, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco também. E a lei é para todos. Se nós lutamos tanto e criticamos tanto a política, principalmente nas esferas federal e estadual, falando que os políticos têm privilégios, que eles abusam dos cargos, e tem troca de favores, e isso, aquilo, outro, e isso tudo nos enoja. Quando é na nossa realidade local, nós queremos esse processo, por quê? Então, é uma questão de consciência. A lei tem que valer e as coisas têm que ser sérias. E isso foi provado dentro do processo de tomar decisão da pandemia. As pessoas viram a necessidade de ter alguém sério à frente da administração, tomando decisões que aliassem exatamente isso que você falou. Primeiro, a questão da condição técnica, da questão da saúde, da medicina, de priorizar a vida, de zelar pelas pessoas. E depois, ao mesmo tempo, tendo um equilíbrio, uma preocupação de que as pessoas pudessem manter a sua vida, pudessem continuar trabalhando, pudessem honrar os seus compromissos. Foi nesse sentido, Felipe, que vocês vão se lembrar que quando começou a pandemia, o governador do estado determinou o fechamento do comércio, uma política de quarentena mais restritiva. E enquanto Porto Ferreira trabalhava, o estado de São Paulo estava fechado. Nós funcionamos mais de 40 dias, todas as nossas atividades, já adotando medidas sanitárias, já nos preocupando, junto com um comitê que foi formado por médicos, enfermeiros, técnicos da saúde, representantes de associação comercial, do circuito da cerâmica artística e decoração,
dos prestadores de serviço, Hospital Dona Balbina, todo mundo participando desse comitê, tomando medidas sanitárias, mas preocupado que a vida das pessoas permanecesse e continuasse. Foi aí que, quando nós tivemos um aumento dos casos e concomitante, o Ministério Público do Estado, não através dos promotores na comarca, mas através do Procurador-Geral de Justiça, ingressou com uma ação obrigando o município a adotar o Plano São Paulo de flexibilização. Aliás, Plano São Paulo esse que nós já estávamos adotando sem ele existir, porque as contas que o Plano São Paulo faz, que é ocupação de leitos de UTI, ocupação de leitos de enfermaria, número de óbitos e taxa de contaminação, era o que nós já estávamos avaliando. Então, é um processo de aprendizagem. Mas o mais difícil foi que a doença, e ainda é desconhecida. Ela se comporta de maneiras diferentes. Eu tenho o caso de uma pessoa conhecida que a esposa estava internada, Covid confirmado, e o marido com sintomas fez 2 exames e os 2 deram negativo, na mesma casa. Então, veja como é difícil tomar decisão num cenário desse. Mas acredito que a sociedade sai melhor desse processo. Sai mais humana, sai mais preocupada com a coletividade e sai reconhecendo o valor das decisões que são nobres, que muitas vezes ferem as nossas vaidades, mas se preocupam com o bem-estar coletivo. Beleza, exatamente isso. E vou colocar agora na diversidade, a gente falou de pluralidade, é importante que existam pluralidades nos comentários também, né? E a gente tem capacidade para bancar isso. Tem um comentário, tem um comentário aqui do Laiane Hansen. Eu entrevistei ele na Rádio Comunidade uma vez, tem um projeto no comércio muito interessante com as fanfarras, não sei se ele ainda está participando. Ele fala sobre ação, temos uma crise de saúde, será que está funcionando corretamente? Ele faz essa questão e eu já gostaria de juntar esse comentário com o comentário do Luiz Raimundo, que está falando sobre transparência no governo. E isso, de fato, concordando com ele, faz toda a diferença, porque uma política, ele fala, feita para o bem comum de todos, precisa ser discutida e precisa ser transparente, né? Então, temos um comentário questionando sobre a eficácia das questões da saúde nesse momento, né? E também relacionando isso à transparência, prefeito, comente sobre isso, porque a transparência da condução da pandemia na cidade foi o diferencial de que outras cidades não tiveram e que aqui foi muito importante, na minha opinião. Felipe, se puder voltar ao comentário do Line, isso, perfeito. É ele mesmo, eu estava até me aproximando aqui do celular para poder enxergar. A transparência é tão grande que eu sei até o caso da preocupação dele que gera o questionamento. O pai do Line foi caso de confirmado ou suspeito, salvo maior engano, de Covid-19. E ele até fez contato comigo. Qual é a crítica? Eventualmente ele pode até depois repetir o comentário dele aí, para confirmar esse nosso bate-papo, sempre com muita transparência e tranquilidade, para esclarecer aí o ponto nevrálgico que ele está tratando. É a questão do protocolo médico. Porque, infelizmente, muito se falou sobre um protocolo médico e aqueles próprios que falaram sobre o protocolo médico não o executaram. Eu vivi um momento dentro da administração onde, depois a gente descobriu que era mais interesse político do que preocupação com a coletividade, com o bem-estar da cidade. Alguns se levantaram dizendo, tem que dar esse remédio, tem que dar aquele outro. Só que eu sou o gestor do município. Eu sou o administrador da cidade. Eu não sou médico. Não sou médico e reconheço tanto a minha humanidade e a minha incompetência na matéria da medicina, porque eu não estudei para isso, que nunca me intrometi a obrigar médico nenhum a adotar esse ou aquele procedimento. O que nós fizemos, sempre com muito diálogo e transparência, novamente, nós reunimos os médicos. O Dr. Carlos Eduardo era o chefe da vigilância epidemiológica no requisito de medicina, o médico responsável, coordenando as reuniões. Nós convidamos todos os médicos para montar um protocolo de medicamentos para ser aplicado na rede, tanto nas UBSs quanto no pronto-socorro e até mesmo nas clínicas particulares. E esse protocolo foi disponibilizado pelo município. Então falaram lá, vai comprar azitromicina? Compra azitromicina. Vai usar cloroquina? Compra cloroquina.
vai usar dexametasona, que é até o que o Trump estava tomando, vai usar, compra esse medicamento também. E assim foi com os medicamentos todos. Vou contar para você, Felipe, e para aqueles que estão nos acompanhando. Foram alguns, me perdoem o termo, que cometeram quase que um crime ao indicar que a prefeitura deveria comprar todos esses medicamentos que eles prescreveriam. Tem medicamento vencendo por falta de receita médica. Bateram tanto a boca que tinha que dar esse ou aquele medicamento, mas na hora de ir para a linha de frente, no posto de saúde, no pronto-socorro, atender a população, eles que são donos da caneta. Porque eu e você, Felipe, não podemos assinar receituário médico. Nós não podemos prescrever medicamento. Esses que detêm o poder se omitiram, saíram da linha de frente e não receitaram os medicamentos. O que o Laine está dizendo aí é que o pai dele, salvo o maior engano, foi 2 ou 3 vezes ao pronto-socorro e, segundo a avaliação da família, um caso de internação, e nesses diferentes momentos, os diferentes profissionais da medicina que estavam lá, e ressalto, não estou aqui criticando o médico do pronto-socorro, porque a gente tem que respeitar o ato, né, discricionário que o médico tem de fazer avaliação clínica ou não, porque ele que entende, não somos nós, não quiseram internar o pai do Laine. O Laine fez até contato comigo. Nessa ocasião, salvo maior engano, nesse último final de semana, nós fizemos até contato via secretária de saúde no pronto-socorro para saber do prontuário do pai dele, mas é um ato que tem poder e responsabilidade do que nós chamamos de poder de decisão do médico, né? Que chama critério médico. Então, muitas vezes, nós atuamos na condição que nos compete, que é a questão administrativa, de disponibilizar os medicamentos, de manter os suprimentos, de manter o pronto-socorro em pé, de pagar as contas todas da saúde nesse momento de dificuldade. Mas quem tem poder de decisão na prescrição do medicamento ou na internação é o médico. Nós não temos como obrigá-los a fazer isso. E no caso específico da cloroquina, aqueles que fizeram lives, bateram no peito, criticaram um ou outro na internet, falando que tinha que dar cloroquina, eu não vi uma receita deles assinada dando cloroquina. Hipócritas, desculpem o termo, hipócritas, falsos moralistas, preocupados com as suas vaidades e não com o bem-estar da população. Porque se acreditavam tanto em um e outro medicamento, tinham usado o poder das suas canetas e dos seus CRMs para prescrever esses medicamentos e não deixar eles lá na farmácia municipal agora, correndo risco de vencer e perder. A ponto de que os medicamentos estão sendo distribuídos independente de ser SUS, convênio médico, particular, para a gente não deixar perder esses medicamentos. Legal, prefeito. E a gente sabe disso porque em abril você participou de uma entrevista de forma pioneira. A primeira foi com o Dr. Rodrigo Sanderson e logo em seguida foi uma entrevista com você já falando sobre essas questões e isso era algo que já vinha sendo endossado. O que me permita só um adendo. Eu quero fazer um adendo do ponto de vista de que eu estou falando de alguns representantes da classe médica. Eu iria falar exatamente disso. Você falou Rodrigo Sanderson, está aí uma grande figura. Está aí um cara preocupado com o interesse coletivo. Falamos aqui, Carlos Eduardo. Poderia citar muitos e muitos outros. Sim. Mas, infelizmente, esses poucos que levantaram algumas questões e fizeram tanto barulho, bateram panela, foram os que menos colaboraram. Foram aqueles que fugiram da raia quando foram convidados para ir para a linha de frente. Eu ia falar exatamente isso, da importância de ressaltar, a gente sabe, nós sabemos, né, mas a importância de ressaltar que eram alguns
poucos casos disso, porque a maioria, não só os médicos, a grande maioria, esmagadora maioria de médicos, profissionais da saúde, sim, bateram no peito, enfrentaram na linha de frente a pandemia, e mais uma vez reforço isso sempre que há oportunidade, que foram aí grandes heróis, não só da nossa cidade, como do Brasil também e do mundo, no enfrentamento dessa pandemia, que são os profissionais, médicos, enfermeiros, funcionários direto ou diretamente ligados ao tratamento do paciente, que foram aí os pioneiros na linha de frente do combate à pandemia do Covid-19. E coloquei o comentário do Line para mostrar justamente e para evidenciar na prática essa pluralidade das ideias, que é algo que tem que mover a todos, especialmente aqueles que estão dedicados à administração pública. Outros comentários? Sim. Até mesmo, me desculpe, mas até mesmo aqui ressaltar mais uma vez a nossa gratidão ao Hospital Dona Balbina. As Sim. pessoas às vezes criticam, e aí, novamente, respeitando muito o Line, que é uma pessoa que a gente tem carinho, tem respeito, faz, como você disse, um trabalho brilhante lá à frente da banda, da fanfarra lá do Mário Borelli. A gente tem que saber aqui o papel da instituição Hospital Dona Balbina. Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira, que foi brilhante, brilhante. Vejam só, nós estamos lá ainda com leitos de UTI a mais, a prefeitura ajudando, pagando a conta, e o hospital de vontade própria, disponibilizando esses leitos de UTI a mais do que eles deveriam por sua obrigação legal, mas preocupados com a coletividade, os nossos médicos, os enfermeiros, pessoas, Felipe, que perderam a vida na linha de frente, ficaram doentes e perderam a vida. Nós tivemos um profissional de saúde que perdeu a vida na linha de frente em Porto Ferreira. Pessoas que não tiveram medo e foram lá para cumprir o seu papel e dar a sua contribuição. Então, a todos esses profissionais de saúde, mais uma vez, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado ao Hospital Dona Balbina. Mas eu não podia deixar, como você disse, de expor aqui que uma minoria, ao invés de colaborar, só atrapalhou. Legal, prefeito. Alguns comentários para que a gente possa avançar. O Álvaro Varetinha, lá de Santa Rita. Grande Felipe, estamos aqui na torcida por você. Forte abraço. Temos a participação da Revarize também, do Marcelo, do José, da Márcia Elaine Carlos. Parabéns pela live, Felipe Rômulo. Conhecimento e sabedoria são a base de tudo. Jovens, sábios, e disso que precisamos. Boa sorte nas eleições. Adesivou o carro dela com meu adesivo, inclusive. Ó, tá com moral, hein? Você viu só? A Neuza está participando com a gente também, a Nayane está participando, a Silvia, a Sônia, a Maria, a Viviane Marim, a Juliana Varize também está participando com a gente, o Gustavo Mirtes está aqui também, a Luísa Sampaio está participando, Marlene Kalbaiser junto conosco também, Cida Varize, né, comentando, parabéns prefeito, sempre transparente em seus esclarecimentos. A professora Valquíria de Lima foi minha professora, Carroça Vazia. Essa eu conheço bem, viu? Muito barulho. Você conhece, né, prefeito? Luiz Fioc, estamos no caminho certo e tem que continuar. Luiz, em time que está ganhando, não se mexe. Parabéns, prefeito Rômulo Ripa. Até aí os comentários, então, da população. Prefeito, encaminhando já para uma finalização, passamos de 50 minutos. Eu, né, passei de 50 minutos aqui de conversa com as pessoas que estão nos acompanhando. Queria destacar e reforçar mais uma vez o papel do vereador, porque é importante pensar tudo isso que nós estamos falando, e nos comentários é possível me conhecer, me apresento a cada palavra, me apresento a cada fala, e também o meu trabalho, o meu projeto, o meu pensamento de cidade. Acredito numa cidade que seja economicamente próspera, socialmente justa, culturalmente diversa. Então é importante pensar ecologicamente sustentável, então é importante pensar de forma diversa em cada área, mas tudo dentro das competências do cargo a qual estou me candidatando, que é o cargo de vereador. Então, já destacava antes de você entrar, da importância do vereador na fiscalização das ações do executivo, que é um pouco da essência do parlamento, que nasce, que surge justamente com essa ideia de moderar o poder central para trazer uma realidade e apresentar
uma segunda, terceira, quarta, quinta, que seja opinião sobre determinadas questões, segurar o que pode ser melhorado, aperfeiçoar, enfim, corrigir determinadas falhas. Então, esse papel e essa função fiscalizadora essencial, né, está na essência do papel do vereador e também de legislar. Então, pensar, organizar projetos, leis que vão aí ter a competência de organizar e reorganizar a vida da nossa comunidade, tendo uma atenção às necessidades e, portanto, a importância de que o vereador tenha um contato direto com a população, tenha um contato direto com a cidade, com os bairros e todos. São 74, aprendi esses dias com o Rômulo aí. E todos os 74 bairros da cidade, e não destinar atenção apenas a nichos eleitorais, ter atenção ampla a todas as necessidades da cidade. Então, pensar o legislativo e as propostas, aqui falando de gestão, porque é o tema que mais casa junto com a temática de hoje, pensar uma gestão que é muito próximo do que está na campanha, uma campanha inovadora, participativa, de diálogo e de propostas, e não de promessas. Então, eventualmente, na concretização de um mandato em 15 de novembro, um mandato participativo, colaborativo, inovador e de projetos, de propostas. É isso que é importante, atendendo às necessidades da cidade, né? Se atentando aos direitos e não aos favores, que é algo que é importante separar, né? Se a gente quer essa profissionalização da política, e falei isso na live passada, em tudo na nossa vida a gente precisa de técnica, de planejamento e de organização, até para fazer um bolo. Você não pode colocar o ovo e o leite, botar no forno para depois adicionar a farinha. Você tem que ter uma certa técnica, habilidade no manuseio dos instrumentos, um planejamento, então até para cozinhar, né? Até para fazer um bolo. Quem dirá para administrar uma cidade como Porto Ferreira, com todas as suas potencialidades, que são muitas, e muito se esquece de falar sobre isso. Às vezes tem candidato que só critica a cidade, mas não, Porto Ferreira tem muitas potencialidades e tem muito ainda a melhorar, muitos desafios a serem vencidos. Então, endossar essa parte, né, da importância de uma gestão e pensar um mandato como já está sendo na campanha, colaborativa, de participação, de diálogo, de direitos, não de favores, de propostas e não de promessas. É isso, prefeito? Eu quero destacar o papel do Legislativo. Eu estive na Câmara Municipal em 2 mandatos legislativos. Fui vereador por 8 anos. E um tempo completamente diverso do que nós vivemos agora, Felipe. Lá eu vivi boas batalhas, sempre a favor da população de Porto Ferreira. Assim foi quando eu votei contra a criação de taxa de iluminação pública, contra aumento de IPTU, contra a concessão do SAEF, mas votei a favor de inúmeras outras causas, aquelas que eram positivas para a cidade. Foi lá que eu criei o auxílio transporte estudantil, foi lá que eu criei a ficha limpa para os cargos comissionados, foi lá que eu apoiei até projetos dos prefeitos à época, pensando o bem-estar da cidade. E o vereador tem esse papel essencial, de fiscalizar, de expor a sua opinião, apoiar as boas iniciativas e rejeitar aquelas que acredita que não são tão boas. Mas eu vou um pouco além. Eu digo que esse momento da Câmara é ainda mais profícuo, porque quando nós assumimos a administração, e aqui eu quero destacar para aqueles que estão nos acompanhando, a importância de votar num vereador que você tenha contato, que você tenha proximidade, que você tenha diálogo, que você se sinta representado nas causas, nas bandeiras, nas visões, naquilo que ele pensa para a cidade, como é o seu caso, Felipe, né? Esse diálogo, essa possibilidade de pertencimento que você está acompanhando aqui através das suas redes sociais. Eu quero aqui dizer que o vereador hoje tem emenda parlamentar, tem participação no processo de tomar decisão. Às vezes, Felipe, eu via lá um problema da cidade, indicava para o prefeito da época, nunca se resolvia, porque a Câmara não tinha esse poder de decisão. Agora, nós criamos as emendas impositivas, regulamentamos ela, para que cada vereador tenha um pedaço do orçamento e possa indicar benfeitorias. Então, você eventualmente tem lá
vocação com a questão cultural e acredita que determinada região da cidade pode ter um equipamento cultural ou um projeto cultural de maior relevância. Você faz a indicação da sua emenda parlamentar financeiramente para aquela área. Então, é a importância das pessoas pararem de votar só por votar e pensarem a lógica do voto. E aí eu digo da sua capacidade, até mesmo desse ponto de vista moral, da sua formação moral, que eu conheço você, sua família, já te disse isso várias vezes, e sei a conduta ilibada, e volto a dizer, árvore boa dá bons frutos, não é à toa, né? E também da sua condição de formação técnica, legal, de comunicação, que permite esse diálogo com a sociedade, essa representatividade. Você falou do bolo, eu vou um pouco além, né? Vamos nos colocar na função de um grande empresário. Então, o grande empresário vai contratar um gerente para a sua indústria. Ele contrata o gerente que foi mandado por justa causa embora de outra indústria. Ele contrata o gerente que sabe que teve lá numa indústria familiar e deu cano na própria família. Ou ele contrata aquele gerente que dá resultado na empresa onde está e ainda é o mais qualificado. Fez faculdade, fez pós-graduação, está lá sempre se dedicando. Ele contrata o mais qualificado, ele olha o currículo. Então, o eleitor, quando vai escolher um vereador, ou um prefeito, ou quem quer que seja, para a função pública, ele tem que fazer a avaliação do currículo. E você, Felipe, está colocando o seu currículo à disposição, usando o termo mais adequado, para a população de Porto Ferreira. E eu acho isso muito nobre, né? Como disse o Vinícius Carlos, não é só juventude, é capacidade. E você tem ambas, e aqui, por isso, o meu ensejo e participação, para que aqueles que estão nos acompanhando saibam da excelente opção para vereança que eles têm para votar no voto no Felipe Lamelas. Só não vou lembrar seu número, vamos fazer propaganda do seu número. 12222. É então, e daí só 2, até o final. Então, 12222, não é isso? Isso, então, perfeito. 12222, um excelente voto para vereador. Perfeito, prefeito. Vou reforçar 12222 e me coloco também à disposição, como ele disse, nas redes sociais, todos os canais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube também recentemente, porque é isso, é criar canais de acesso da população, do eleitorado ao seu vereador. Então, se você se identificou com a minha proposta, com as minhas falas, por favor, humildemente, entre nas redes sociais, veja os projetos, os trabalhos, que não foi algo agora de eleição, pelo contrário, é uma constância, é um equilíbrio, é uma continuidade. E abrir essa conversa falando de continuidade, da importância desse equilíbrio na administração e na gestão da coisa pública. Vou repassar a fala para o prefeito antes de finalizar os agradecimentos, para que ele possa também fazer as suas colocações. Rômulo Ripa, candidato a prefeito por Porto Ferreira. Acho que ficou claro para todo mundo o exemplo didático que ele deu para a gente dos empresários na contratação da empresa, né? O político tem que ser pedagógico, tem que ensinar, tem que praticar aquilo que fala. Não adianta só falar, né? Como diria Luiz Urundina. Exatamente. Eu quero aqui mandar um abraço para o doutor Saldanha, que estava comigo até agora nos compromissos anteriores, e eu vi aí a mensagem mandou aqui embaixo na tela, lá, Fogo, através da Paula, sua esposa, que está nos acompanhando aqui, e pediu que eu registrasse, Felipe, o abraço dele para você. Uma Perfeito, satisfação ter o Saldanha como nosso vice-prefeito. E, ao mesmo tempo, aqui dizer para vocês do nosso desejo de continuar administrando e liderando Porto Ferreira pelos próximos 4 anos. Por que disso? Primeiro, porque nós acreditamos que ainda existem muitas boas práticas a serem implementadas na cidade. E a população de Porto Ferreira está recebendo, desde hoje, começou a entrega, a nossa carta de apresentação, Rômulo e Saldanha, enquanto candidatos a prefeito e vice. Na semana que vem, vai receber a nossa prestação de contas, com tudo aquilo que nós fizemos esses últimos 4 anos. Na outra semana, vai receber o nosso plano de governo, com tudo aquilo que nós queremos fazer pelos próximos 4 anos. E, no final, uma mensagem de agradecimento, né, pela possibilidade de pleitearmos o cargo e um último pedido de consideração para a tomada de decisão do voto. Nós fizemos bastante, mas quando se fala de eleição, não se fala do passado.
Ninguém dirige olhando só para o retrovisor. Então, as pessoas às vezes falam, vamos votar neles porque está fazendo a ponte do Santa Rosa, fez Cefer, fez creche, fez escola, fez posto de saúde, ampliou a rede de atenção básica, o próprio programa PSF, está preocupado em gerar emprego, fez CAPES novo. Teria muita coisa para justificar do ponto de vista da prestação de contas. Até mesmo, eu falo, às vezes a pessoa fala para mim, você não vai falar do Parque do Amanhã? Fez Parque do Amanhã, que é um cartão postal da nossa cidade, está ficando lindo, mas não é por conta daquilo que nós fizemos que nós queremos continuar à frente do mandato. Nós queremos fazer mais. Fez Ponte do Santa Rosa, agora é hora de fazer o anel viário da Zona Norte. Ligando ali uma avenida, uma duplicação depois da Ponte Nova do Cristo Redentor, com uma rotatória, uma avenida que passa entre Cristo Redentor, Jardim das Palmeiras, passe o terreno da Ideal, um viaduto e ligue lá no Santo Afonso, para melhorar a mobilidade daqueles que moram na Zona Norte. Santo Afonso, Vila Real, Las Palmas, Porto Belo 1 e 2, temos lá Paulo Calixto, Jardim Recreio, Centenário, Pascoal Salzano, Cristo Redentor, o próprio Santa Cruz, Botafogo e muitos outros bairros que eu poderia ficar aqui denominando. Se nós fizermos o Cefer, emprego, 30 novas empresas que vão poder se instalar lá no Cefer, depois de quase 40 anos de sonho, é hora de sonhar e pensar um distrito industrial maior para Porto Ferreira. Porto Ferreira é uma cidade geograficamente pequena, de território pequeno. Nós temos que apostar na atividade industrial para gerar emprego e qualificar a condição de renda da nossa população. Então, vamos pensar um distrito industrial maior. Para continuar avançando nas políticas culturais, educacionais, de saúde, né? Na saúde fizemos bastante, mas tem mais por fazer. Nós queremos fazer lá agora o Saúde em Casa, ter uma equipe de posto de saúde, não para ficar dentro de um posto de saúde, mas para andar na residência, atender os pacientes que são eventualmente portadores de algum tipo de deficiência, acamados, doentes crônicos, vão receber esse atendimento médico em casa. Ampliar nossa rede de atenção em farmácia. Nós queremos fazer 5 farmácias nos bairros. Falo para vocês até quais aqui, no Anésia, na Vila Maria, um na Zona Norte, que muito provavelmente pode ser o Porto Belo. Também queremos fazer no Bandeirantes, no Serra d'Água, para atender a população nos bairros com as farmácias. Remédio em casa, para entregar o remédio na casa do paciente, quando ele é doente crônico ou o uso de medicamento contínuo. Queremos agora tratar uma questão que não tivemos tempo de tratar nesse primeiro mandato, que é fazer um centro de atenção e apoio ao paciente oncológico. O que é isso? Para tratar câncer em Porto Ferreira? Não, não é isso. Até mesmo porque nós temos a sorte de sermos atendidos pelo melhor centro de tratamento e diagnóstico em câncer da América Latina, que é o Hospital de Câncer do Amor, em Barretos. Mas é um local que nós queremos ter, esse centro de atendimento e atenção ao paciente oncológico, para, primeiro, muitas vezes a pessoa, quando tem o diagnóstico de câncer, Felipe, ela fica com um trauma, ela assusta, porque só a palavra já nos assusta. Então, para que ela tenha um apoio psicológico, para que ela tenha um apoio para fazer o agendamento das suas consultas, para agendar o seu transporte, até mesmo um apoio, Felipe, para aquele paciente que, infelizmente, a medicina não tem mais jeito, é só a medicina divina, né, que é o paciente de tratamento paliativo, que a gente chama. Então, nós temos outras causas para continuar avançando. E é por isso que nós queremos continuar administrando Porto Ferreira. Não é à toa que nós escolhemos o slogan dessa campanha como Porto Ferreira, nossa terra, nosso futuro, porque é o futuro que nos move, é o desejo de continuar servindo Porto Ferreira. E para isso, como você fez, Felipe, eu quero fazer também. Nós não temos medo da comparação. Nós não temos medo da pesquisa das nossas biografias. Pelo contrário, nós queremos estimular que o eleitor faça isso. Pesquise sobre o Felipe Lamelas, sobre a sua biografia, os seus desejos, os seus sonhos, os seus projetos. Pesquise sobre mim, o Dr. Saldanha. Nós sabemos que no final, nós teremos o voto da população, porque a comparação nos favorece, nós nos qualificamos para chegar até aqui. E um dos argumentos que a oposição usa, fizeram um financiamento para fazer os investimentos e as obras todas. Primeiro, eles falam do financiamento como se o financiamento fosse um crime. Eles acusam quem faz um financiamento para melhorar a vida da população ou da própria família. Eu moro num apartamento, estou aqui no escritório do meu apartamento.
É a minha casa, a residência minha e da minha esposa. E da Lina, né? Que a Lina tá ficando famosa já, minha cachorrinha aparece nas fotos por aí, o pessoal gosta de... Tem que criar um Instagram para ela, prefeito. De tão famosa que ela tá. Meu apartamento é financiado. Porque meu apartamento é financiado, eu sou pior do que aquele que tem dinheiro para comprar o apartamento à vista? O cidadão trabalhador que tem... Aí, só foi falar da Lina, a Lina apareceu. Sobe aqui. Aparece aqui um pouquinho. Chamou ela. Aqui. Ah lá. Tá vendo? Dá um oi lá, Lina. Dá um oi lá. Pronto. Ó, olha lá na câmera. Aqui para cá. Apareceu ou não? Apareceu. Pronto. Agora pode descer. Viu? E aí, meu apartamento é financiado. Por que o meu apartamento é financiado é pior do que aquele que pagou à vista? O cidadão que trabalha e vai lá e financia o carro no banco com tanto esforço para dar mais conforto para a família, ele está cometendo algum crime? Então, não. Nós colocamos a casa em ordem, as finanças da cidade em ordem. É natural poder usar um recurso de financiamento para melhorar a vida da população nessas obras. E, para terminar, nós queremos continuar à frente da administração, sabe para quê? Para mostrar que somos homem de palavra. E se nós fizermos a conta, nós vamos pagar. Nós estamos aqui para isso. Então, que o povo faça a sua análise. E, se assim acreditarem que nós estamos à altura da confiança deles e da perspectiva de continuar administrando o futuro de Porto Ferreira por mais 4 anos, para vereador, Felipe Lamelas. 12-2-2-2. Já decorei, não precisa nem repetir. Boa. Felipe Lamelas, 12-2-2-2. E para prefeito e vice, Rômulo Saldanha, 55. Um voto ficha limpa, que dá orgulho de fazer. Perfeito, prefeito. Muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Ficamos abertos aí, quem sabe dá certo ainda antes do dia 15 de novembro de marcar outro encontro como esse. Só não posso mais atrasar meia hora, né? Por favor. Não vou perdoar na próxima daí. Viu? Sabe o que nós vamos fazer para não atrasar mais? Nós vamos marcar a agenda mais cedo. Faz a primeira reunião com você. Aí eu atraso nas outras, porque olha só como é que nós gostamos de prosear. Faz você aqui 1h20 quase que nós estamos proseando. 1h10, perdão. 1h10. E agradeço a todos que participaram ativamente, mandando seus comentários, suas dúvidas, suas opiniões, respondidas com categoria pelo prefeito, comentadas aí com conteúdo e de forma bastante didática por nós. Muito obrigado a todos que participaram e reforço a fala do prefeito. Se você se identificou com a minha fala, com a fala do prefeito, entre e pesquise mais, então, sobre mim, sobre ele, porque a comparação, como ele disse, favorece. Então, na humildade, peço aí que conheçam mais sobre o meu trabalho, a minha biografia, e quem sabe no dia 15 de novembro vocês não possam aí, se identificando com isso, votar 12-222 e 55 no Rômulo. Muito obrigado a todos, vou encerrar a transmissão dessa live. Excelente semana, na semana que vem tem outra live com o tema de meio ambiente, uma pauta cada vez mais importante no nosso país. Muito obrigado a todos, obrigado prefeito, e até a semana que vem. Tchau, tchau.